Bom dia, meu amigo e historiador Alexandre Miranda de Almeida, que está lançando o seu primeiro livro aqui, ó, O Certo e o Errado, pela editora Mundo Contemporâneo. Certo e Errado, a fabricação da ortografia brasileira da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras. Um título enorme, mas é isso que nós vamos conversar um pouquinho com ele hoje, sobre o que é falar certo, o que é escrever certo, quem paga mico, quem não paga e quem construiu essa regra que nós chamamos a regra e a norma culta da língua portuguesa que a gente fala aqui. Antes de começarmos a falar sobre esse livrinho, que é o lançamento do nosso amigo, o historiador Alexandre Miranda de Almeida, eu queria saber de onde tu veio, cabra. Fala da tua vida, das tuas origens, como é que você chegou até aqui, esse livro? Então, sejam bem-vindos, quem está aí nessa live. A gente está aqui na região de Engenho de Dentro, né, Márcio Mora. Eu passei grande parte da minha vida aqui bem perto, numa rua chamada Giratuba, Aqui atrás. Perto da rua famosa, principal do México, chamada Dia da Cruz. E lá eu passei grande parte da minha infância, toda a minha adolescência e parte da vida adulta. Nesse tempo, no Meia, o Meia é um bairro assim, bem atípico da Zona Norte, né? Um bairro muito bairrista. As pessoas eram na época bastante orgulhosos desse bairro, né? Tinha uma identidade muito forte. E eu comecei aqui minha vida escolar numa escola chamada Escola Municipal Francisco Jobim, do lado da Delegacia de Polícia, 24 PP. Olha, né? Escola Francisco Jobim, ao lado da Delegacia de Polícia, origem. Imagina, né? Eles eram fundamentais, as crianças ficavam meio assustadas com isso, né? Sempre aquela coisa, né? Quando a gente começava o ano. Fiz no fundamental e eu fiz ensino médio também aqui no Meia, num colégio particular chamado Okigawa, bem famoso aqui na região. Na época o diretor era o Paulo, né? Isso, Paulo, grande diretor, Paulo. grande Paulo. Cara muito acessível, né? Uma pessoa, colega da gente, um adolescente e tal, ele tinha uma paciência enorme com a gente. Nós montamos um centro acadêmico lá, no Colégio Okigawa do Meia. Para desespero do Paulo, a gente sabia levar a gente muito bem, a gente Se a gente fazia os acordos ali, a gente começou já a aconselhar, né? Tinha o Jário, literatura, lembra? Professor Jário, foi um grande incentivador meu. Gosto muito, grande referência para nós. Sou Marcos, né? De história. Professor Marcos de história. Que fez... foi também uma referência para você, né? Não, ele é outro Marcos. Esse é o Marcos. Eu fiz, aí aconteceu. Depois do ensino médio, eu entrei na militância política, né? Fiquei um tempo militando politicamente. Peguei o movimento todo do Fora Collor, né? No Partido Comunista. Coisa assim, né? Comer criancinha. Não comeu criancinha, não. Não. Comer criancinha. Estamos num período difícil hoje em dia. Em nenhum sentido, né? Porque era muito tímido, eu tinha grande dificuldade de sociabilidade. E eu fiz militância, Fora Collor. Trabalhei ativamente no Fora Collor, conheci o Lindenberg, fui diretor junto, no JS, né? E depois fiz um curso pré-vestibular no centro da cidade, muito famoso na época, o próprio prédio do Unifix, onde eu fui estudar. Quando passei para a FRJ, História, fiz História e mestrado na FRJ. Quando foi que você passou para a História na FRJ? Eu passei para 93 para 94, fiz, ingressei na FRJ na primeira turma do curso noturno da UFRJ em 94. Nós inauguramos o curso noturno na FRJ, foi uma turma histórica, muito interessante. Tinha um amigo cego, dois
policiais da Polícia Federal, tinha um professor do IME, Francesco, sou doutor do IME, fez história com a gente, um grupo assim, muito interessante. Pelo visto, basicamente trabalhadores, né? Curso noturno, trabalhadores, né? Uma das coisas muito interessantes na escola, na universidade pública, é a diversidade. Você tem um grupo muito heterogêneo, né? E você aprende muito nessa interação, né? Quando começou a nascer essa ideia de se estudar a trajetória da construção da ortografia da nossa língua? Dentro do curso de História, quem te orientou nessa questão? Como é que foi esse processo? Então, eu entrei para o FJ. Porque você não é de letras, né? Não. Quando a gente olha um livro como esse, a primeira impressão que a gente tem, é alguém de letras que está escrevendo. Não, um historiador. A coisa interessante do livro é esse olhar do historiador, né? Porque certamente alguém de letra não conseguiriam perguntar, questionar, levantar esse questionamento. Na realidade foi na saideira, no final do curso de História, né? Um gatinho que te abriu porque ele quer participar da entrevista, né? Bandido, meliante, gente boa. Pois é. E, então, no final do curso, eu comecei a pesquisar na Academia Brasileira de Letras. Eu era pesquisador de iniciação científica, sob orientação do Manuel Luiz Salgado Guimarães, pessoa que me apresentou o que era pesquisa em história, discussões teóricas, metodológicas, historiográficas. Você acabou se tornando meio que um discípulo acadêmico do professor Manuel da UFRJ, né? Ele virou uma grande referência para você nesse momento da pesquisa. O professor Manuel era uma pessoa assim, que tinha uma qualidade humana muito grande. Era muito difícil ele não deixar essa marca. Todos os alunos que trabalharam mais intimamente com ele, seja na escola científica, seja mestrado, seja doutorado, são alunos que ficam assim, com essa marca. Ele tinha esse cuidado humano com as pessoas, além de toda a qualidade acadêmica que ele tinha, fez doutorado na Alemanha, né? Pesquisando sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pesquisa importante, mas ele acabou imprimindo essa marca em cada um dos profissionais que sujeitaram sua orientação a ele. E quando é que você entra para o mestrado, né? Você entra para a História, para a graduação na UFRJ em 94, e o mestrado, quando surge? O mestrado eu entro em 2003, formo em 99. Já conhecendo o Manuel, já sobre uma certa orientação dele. O que aconteceu? Eu comecei a pesquisar as atas da BL e um tema surge com muita força nas atas, que é a questão da reforma ortográfica. Inicialmente eu não estava prestando atenção nisso, eu estava analisando a ABL como uma instituição, né, um pouco na linha do Manuel, que estudou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu comecei a fazer minhas perguntas para a Academia Brasileira de Letras. Inicialmente eu não conseguia enxergar essa reforma como uma questão acadêmica, e acabou que as atas foram me trazendo essa questão. Na época eu começava a ter muita intimidade com instrumentos de informática. Eu fiz uma tabulação assim meio amadora e percebi que a reforma ortográfica tomava um grande tempo deles em reuniões, né? As sessões que eles faziam com bastante regularidade, e tinham sessões especiais só para discutir a reforma ortográfica. E surgiu o tema da reforma ortográfica, e
depois surgiu a questão da ortografia como objeto de pesquisa. Essas coisas foram sucedendo na própria pesquisa mesmo. Inicialmente eu não enxergava essa questão, esse objeto, a ortografia. Eu via mais a questão da língua, né? E acabou que minhas leituras acabaram me questionando qual seria a importância da ortografia para a BL e depois para o Estado. Eu comecei a perceber todo o debate acadêmico que surgia em torno da reforma ortográfica, percebia a tutela dos intelectuais portugueses sobre essa reforma, o interesse deles de deixar a reforma com as marcas dessa influência portuguesa, e as leituras acabaram me levando a questionar qual era a utilidade da ortografia para o Estado, né? E lançar um olhar histórico sobre essa questão que não existia antes, né? A ortografia ela só surge como uma norma culta a partir do Estado moderno, somente a República. Quem fala certo, quem escreve certo e quem fala errado? Como é que se definiu isso na nossa história? Então, as pessoas, só existe uma norma ortográfica para a escrita. A norma é para a escrita, né? A forma de falar, não existe uma norma oral culta, sancionada por lei, falando como você deveria falar. O que existe é que as pessoas acabam, por existir uma norma escrita, passam a achar que o certo é falar como se escreve. E esse é um grande mito da escrita, né? As pessoas acreditam mesmo que se você escrever corretamente, você vai ter mais eficácia na comunicação. E a gente vê que não é bem assim, né? Antes da reforma ortográfica, você veja só, se escrevia Brasil com Z, né? Aquele slogan da esquerda dos anos 60, Brasil com S jamais, é um slogan que não faz nenhum sentido para essa discussão. Por quê? Porque eles olhavam justamente a pronúncia inglesa, né? Que é... Mas de fato não parece mais coerente quando você fala Brasil usar o Z? Não parece mais razoável, pelo menos intuitivo? Quem foi que inventou colocar o S? Como se construiu essa chamada norma culta? Todas as mães que tiram lições com os filhos, as primeiras lições, vem a criança perguntando: mas por que eu tenho que escrever com S se eu falo com Z? Essa regra é uma regra que vem do latim, do S intervocálico. Entre duas vogais se escreve S. Então, os portugueses, eles tutelavam a discussão ortográfica, que eles queriam que a regra latina, que existe na língua portuguesa, perpetuasse em solo brasileiro. Embora o Brasil tivesse uma forma de falar, né, que fundamentava escrever Brasil com Z, a forma correta acabou se notabilizando através da história das palavras. Então a reforma ortográfica estava se gestando, né, para que o Brasil passasse a figurar com S nos diplomas, certidões oficiais do Estado, na imprensa, nas publicações por editora, né? Porque essa questão da modernidade, você precisava de uma uniformização, imagina, editoras, jornais, né? O tipógrafo. Havia antes uma espécie de anarquia ortográfica. Medeiros de Albuquerque cunhou essa expressão, que existia uma anarquia ortográfica, né? Ou seja, as pessoas escreviam... Cada um falava a sua língua, cada um escrevia da maneira que achava melhor. Você tem ideia, um dos livros clássicos de ficção, de Euclides da Cunha, Canudos, a
primeira edição foi retirada por causa, entre aspas, dos erros. Né? Foi muito criticada por causa dessa assimetria. Ora escrevia Brasil com Z, ora com Brasil com S. Ou seja, não era uma questão. A ortografia antes da reforma ortográfica, que a primeira dela foi em 1907. O primeiro capítulo do teu livro aqui, Alexandre, eu vejo que é justamente o papel da ortografia nas reformas da língua portuguesa. Foram muitas reformas ortográficas e como se dá isso ainda hoje, né? Porque eu vejo aí a comunidade de fala portuguesa, né? Uma tentativa de unificar de alguma forma o português que é falado pelo mundo, tanto na África, na Ásia, em Portugal, no Brasil. Quer dizer, essas reformas lá atrás, como é que elas se deram e até hoje, se não há uma certa pretensão de manter essa unidade assim, na fala e na escrita? A primeira lei que definiu o que é certo e errado só ocorreu em 1931, sancionado por Getúlio Vargas. Em 1931, ali deu o corte do certo e do errado. Exatamente, por lei. Por lei. Existia uma reforma ortográfica desde 1907, que foi revista e dessa decisão de rever até hoje, né? A forma de se escrever, a forma de se grafar. Então, houve um debate intenso sobre como definir o que é correto em termos de escrita, e nesse debate você tinha uma divisão muito clara entre as pessoas que achavam que a forma escrita deveria se assentar na fala, outros achavam que a forma escrita devia se assentar, devia ser definida a partir da história das palavras. Uma reforma ortográfica, que foi a que venceu, e uma reforma fonética, mas o que deve se destacar nisso é que esses atores que discutiam, que problematizavam, eles não tinham também uma sistematização completa. Eles tinham contradições na hora de se argumentar. O debate foi se dando ali no processo histórico, empiricamente, concretamente. E usando a ABL como grande fórum. A ABL foi o grande fórum, depois esse debate ocorreu muito na imprensa, né? Também, mas foi o grande fórum onde surgia esse debate e a sistematização. Rui Barbosa e José Veríssimo, que é tema do teu capítulo 2 aqui no livro, eles são dois ícones desse debate antes da lei de 31? O Rui Barbosa tem uma passagem famosíssima sobre o Código Civil. Ele recebe o Código Civil, formulado por Cláudio Vilacqua, e critica a escrita. A escrita do Código Civil brasileiro. Exatamente. E muitas pessoas achavam que essa crítica era uma forma, um artifício que o Rui Barbosa usou para atrasar a aprovação do Código Civil. Eu trago justamente problematizando isso, mostrando que existia questões de fundo para Rui Barbosa sobre a forma de escrever, porque ele comungava dessa crença que a forma de escrever, dependendo da forma de escrever, você é mais objetivo na comunicação. E na lei, né, se tratando de uma lei, você seria mais objetivo na eficácia da lei. Porque você não poderia ter muitas interpretações sobre a lei. A lei tem que ser o certo ou o errado. Então, o Rui Barbosa, digamos assim, é um partidário da normatização do certo e do errado. Exatamente, para essa linha mais histórica, etimológica, assentada na forma de se escrever. Então, ele usa adjetivos bem impróprios à época, chama de chulo, manco, né, fazendo até ecos de uma certa noção assim de mescla, né? Como se fosse errado mesclar ou misturar. A mistura como algo negativo. Exatamente. E
você tem uma intensa discussão sobre o Código Civil, a forma de escrever o Código Civil antes da aprovação do Código Civil, e foi toda revista. Agora, um debate nesse processo de normatização, né, jurídica, né, com lei, da ortografia da língua portuguesa brasileira, acaba que não houve aí uma exclusão da fala dos indígenas e dos negros, porque o português da rua, digamos assim, o português que era falado do botequim, nos secos e molhados, nos armazéns, era muito distante do português que acabou sendo o português da norma, né? O português da rua, me parece, você me corrija, era um português mais misturado com tupi-guarani, com crioulo, com quibundo, enfim, era um sarapatel ali que era falado pelo povo, e acabou que a norma, ela me parece de uma tendência mais europeia e acabou excluindo essas outras linguagens. É correta essa sensação? É correto, porque assim, toda língua que normatiza, ela acaba, de alguma forma, excluindo as formas de falar, porque as formas de falar podem ser muito diferentes. Tem países, por exemplo, que existem dialetos com uma literatura, né? Então, no Brasil, existia muitas formas muito peculiares da fala, né? No norte, no sul, nordeste, e a pretender se normatizar significa excluir. E dessa forma, ou seja, se normatizou pensando na história das palavras, não na forma que as pessoas falavam, né? A palavra Brasil é bem representativa disso, quer dizer, se fala com som de Z, mas se escreve com S, né? Natural, para facilitar a inclusão, era respeitar a forma falada, mas não foi isso que aconteceu. E assim toda a língua, né? Então essas falas, as pessoas da linguística chamam de acento da língua, né? Em Portugal, por exemplo, nem todos os portugueses falam da mesma forma, né? Os portugueses de Cabo Verde falam diferente dos portugueses do continente, né? E assim, o que existia era uma pretensão da língua portuguesa da sua universalização, a exemplo do latim e do francês, né? O português se pretendia como uma língua universal para os falantes de língua portuguesa. E parece que essa pretensão então continua, né? Pelo chamado novo acordo ortográfico internacional, parece que se mantém ainda essa pretensão de universalidade do português que é falado no Brasil, em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Macau, enfim. Os países africanos, aí você percebe bem a distância, né? Porque os países africanos, dialetos completamente diferentes da língua portuguesa, né? No seu capítulo 3 aqui do livro O Certo e o Errado, você fala de nacionalismo ortográfico na Primeira República. O que foi isso? Não é somente isso, essa tutela portuguesa. Os portugueses, fica essa coisa, essa frase esquisita que você falou, né? A língua portuguesa dos brasileiros. Não deveria existir uma língua brasileira, né? O que aconteceu? Os portugueses, eles, né, através dos seus intelectuais, né, nos jornais, seja no Brasil, seja em Portugal, escrevendo e convencendo os brasileiros a fazer uma reforma ortográfica que se assemelhasse o máximo possível com a reforma portuguesa, né? Com a língua portuguesa escrita em Portugal, né? E os brasileiros absorvendo de forma contraditória cada investida dessa. A Academia Brasileira de Letras, a ABL, além de ter sido grande fórum, como você falou e diz aqui no livro,
ela também não acabou sendo instrumento desse projeto de imposição dessa norma ortográfica, não a partir do que o povo falava concretamente, mas a partir de um projeto que vinha do alto, né, das próprias elites? A ABL ela tem um signo muito caro para ela, que é a questão da neutralidade. Né? A ABL é um monumento à cultura nacional e à língua portuguesa. Eles se veem assim e toda a estratégia deles como instituição foi nesse sentido. E até financeiramente. A ABL ganhou, logo no começo, a herança, parte da herança do livreiro Francisco Alves. É um editor muito importante no Brasil e isso dá uma certa autonomia ainda maior financeira para a ABL. É uma instituição rica. Né? Então, você passa a ter uma instituição com essa neutralidade falando sobre o que é certo e errado em termos de tudo, não só ortografia, mas a própria literatura, até os escritores, que são os escritores brasileiros que deveriam ser louvados pela cultura, né? De certa forma, ela acaba construindo um cânon da literatura brasileira, né? Isso aqui é bom, isso é literatura, isso aqui não é bom, isso não é boa literatura, né? De certa maneira, ela acaba dando rumo, né, do que deve ser lido, estudado. E mesmo os rebeldes, por assim dizer, tem essa relação ambígua. Você vê o caso de Lima Barreto. Lima Barreto dava pau na ABL, mas parece que sonhava em chegar lá. Ele foi candidato várias vezes. Uma das candidaturas dele só sabe quem leu exato. Ele retirou, não chegou a concorrer. Então as pessoas nem sabem dessa candidatura. A candidatura que ele concorreu, ele obviamente queria esse reconhecimento porque a ABL acabou virando esse espaço de reconhecimento do que é brasileiro na literatura. Mesmo hoje, muitos críticos da ABL, em alguns casos, parecem nutrir uma pretensão de ocupar uma vaga na ABL e às vezes disputam esse espaço. Mas a própria ABL, de vez em quando, acolhe um rebelde, né? Traz um rebelde para si para mostrar assim, ó. A ABL como mãe magnânima, né? Se abrindo para seus filhotes. Nesse lugar de superioridade, né? Nós, nesse monumento, até fazendo essa concessão de incluir esse ou aquele membro. No seu livro, você tem aqui o prefácio de Paulo Quinaus, professor do Departamento de História da UF e diretor do Museu Histórico Nacional, e tem o pós-fácio da Ivana Stolze Lima, professora da PUC do Rio e pesquisadora da Casa de Rui Barbosa. Qual é a relação deles com o seu trabalho acadêmico? Eles são intelectuais. E também pessoal. Eles são intelectuais assim, na sua área, né? Ivana é especialista em língua, história da língua, né? Paulo Quinaus, além de diretor do Museu Histórico Nacional, é um grande conhecedor da área de teoria da história, discussões importantes na área do patrimônio e memória, né? E além dessa questão acadêmica, eles têm um laço com foi meu orientador, Manuel Luiz Salgado Guimarães, um laço afetivo importante que dá esse tom assim, mais emocional ao livro, né? Que o Manuel faleceu, né? Não está mais presente, mas eu deixo essa homenagem, né, a ele no livro. Se a pessoa, você que está interessado em conhecer o livro Certo e Errado, do Alexandre Miranda de Almeida, Mundo Contemporâneo Edições, essa pessoa pode comprar onde, Alexandre? Como é que faz para comprar o Certo e Errado? Se vai ter lançamento, onde vai ser, enfim. Como é que a gente consegue esse livrinho aqui maravilhoso? Até o lançamento ele está no site
da editora, né? Vou botar lá o link. E acessa e compra. A partir do lançamento vai estar nas livrarias. O lançamento vai ser dia 31 desse mês de outubro. Ó, anota aí na sua agenda, em lançamento dia 31 de outubro, não é isso? Isso. 31 de outubro. Às 3 horas no Museu Histórico Nacional. Então, uma palestra, uma apresentação do livro, né? Bem simples. E a gente vai estar lá recebendo as pessoas que se interessarem. Por último, eu gostaria de te perguntar. Carioca costuma falar é nós, mano, né? E tem muito paulista que ainda insiste em falar 2 pastel e um chopp, né? Tá certo ou tá errado? Não existe uma norma oral culta, né? Não existe nenhuma normatização em lei sobre isso. O que acontece é que socialmente as pessoas acabam falando mais como se escreve, né? E isso acaba até sendo um motivo de preconceito linguístico, né? Você mesmo já sofreu esse tipo de preconceito antes de chegar na faculdade? Você já vivenciou isso? Eu tinha problema de fala, então logicamente tinha dificuldade de aprender a escrever e trocava o T pelo C e sentia assim, diminuído por conta disso, né? É um dado assim, pessoal que eu acabei percebendo depois de escrever o livro que... A psicanálise ajudou? Exatamente. Ele curte psicanálise. Acaba ajudando como é que esse dado autobiográfico, né? Mas a língua e a ortografia mais acaba sendo um instrumento de desqualificação até política, né? Muitos políticos ou de propósito falam errado, ou ataques políticos, você desqualifica o oponente porque ele escreveu ou falou de uma forma errada, então como se ele fosse burro, né? E é um pouco lidar com esse mito de que você tendo uma forma correta de falar, você vai comunicar melhor a sua ideia. Não é bem assim na prática, né? Muitas vezes você acaba desqualificando a forma e jogando fora o conteúdo, né? O conteúdo, né? Sim, sim. A água junto com o bebê, né? Porque você nem presta atenção na ideia e desqualifica pela forma, né? Às vezes a desqualificação tem interesse político, interesse, algum interesse social, desqualificar o oponente, o emprego, né? Quem vai na frente de juiz, na frente de autoridade e falar errado, né? A pessoa fica até intimidada, né? Tem até dificuldade de se expressar. A pessoa que sabe que tem deficiências graves, escolares, ele até fica dificuldade de se expressar frente à autoridade do Estado, alguma autoridade do Estado, na hora de ensino, de comunicar, não tem fluência na hora, por intimidação, com medo mesmo. Alexandre, parabéns pela obra, é nós. Meu editor, devo essa... O Certo e Errado, Alexandre Miranda de Almeida, Mundo Contemporâneo Edições, lançamento dia 31 de outubro, às 3 horas, 3 horas da tarde, no Museu Histórico Nacional. Lá na Praça 15, não é o outro... É da Praça 15. Da Praça 15. Tá aí, ó. Obrigado, tudo de bom e a gente se encontra lá no lançamento. Valeu, Obrigado. Alexandre.